grande autoridade da política do alto escalão, foi internada às pressas. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou o Brasil inteiro, gente, tá? Outro ponto que eu vou trazer aqui para vocês, gente, tá? O portal de notícias Metrópolis acaba de revelar, acaba de confirmar que a volta da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes gerou pânico e desespero no ministro, gente, tá? O portal de notícias Metrópolis acabou de confirmar, revelar que o ministro Alexandre de Moraes está desesperado, devastado com a volta da lei Magnitsky, né, pelo governo dos Estados Unidos, por Donald Trump. Essa notícia foi revelada, né, hoje no período da manhã, e Alexandre de Moraes já está sabendo de tudo que está acontecendo, e o desespero tomou conta do ministro Alexandre de Moraes, segundo o portal de notícias Metrópolis. Vou trazer o vídeo trazendo todos os detalhes. E agora, gente, está neste exato momento, acabou de ser confirmada uma tragédia sobre Lula da Silva, gente, tá? E o clima é de desespero na esquerda. O clima é de funeral dentro do Palácio do Planalto. Notícia terrível sobre Lula acaba de explodir, acaba de ser confirmada direto de Brasília. E essa notícia, gente, gerou pânico e desespero. A esquerda está devastada. Claro que eu vou trazer também essa informação nos mínimos detalhes. Gente, além dessa, tem outras várias informações. Nesse vídeo aqui eu vou fazer diferente, ao invés de ficar, né, dando spoiler de tudo que eu vou trazer, já vou começar dando início aqui às informações para o vídeo não ficar muito longo, sendo rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam. Rapidamente, claro. Só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, tá sempre vindo aqui prestigiar o nosso trabalho, até mesmo para você que tá caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Convido vocês a fazer parte aqui da nossa família. Para fazer parte é só você olhar aqui embaixo, aqui na plataforma, vai ter algum lugar aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever, você vai fazer isso aqui, ó, clicar em cima. Na hora, gratuitamente e automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente! Quem vai trazer a primeira bomba se a situação estava ruim para o Lula, agora piorou de vez. Porque olhem só, Genial Quest, gente, tá? Nova pesquisa revelada e Lula acaba de levar um soco no estômago, literalmente. Desaprovação de Lula é maior entre mulheres pela primeira vez, gente, tá? Isso nunca tinha sido visto antes na história do Lula, da política do Lula. O Lula nunca tinha sido tão reprovado pelas mulheres quanto agora. O trem tá tão feio, gente, que o Lula tá sendo descartado até pelas mulheres. E segundo aqui a pesquisa, é a primeira vez que isso acontece. Janja parece que não ajudou muito o Lula, né? A nova pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostrou pela primeira vez que o número de mulheres que desaprova a gestão do Lula do PT superou o índice das que aprovam. De acordo com o levantamento, 48% do eleitorado feminino desaprova o governo Lula, um aumento de 4 pontos percentuais em relação ao último levantamento divulgado em fevereiro. Tá aí, gente. Então, em fevereiro foi divulgada uma pesquisa e agora o Lula aumentou 4 pontos percentuais. Vocês têm noção do estrago que é isso aqui na campanha do Lula, gente? Agora está explicado o motivo do desespero. Por que é que o Lula está marcando reunião de emergência de última hora? Por que é que o Lula está pedindo socorro para os seus ministros para que eles façam propaganda das várias benfeitorias que o Lula tem feito? Porque o Lula, para o Lula, ele é um fenômeno, né, na presidência da República. A economia tá de vento em popa, tá? O Brasil tá na segurança pública, tá uma Suíça, a economia tá uma Suíça, tá assim, um país de primeiro mundo, né? O Lula, às vezes, eu acho que eu tenho a impressão de que ele vive no mundo de Nárnia. Quer ter a prova do que eu estou dizendo para vocês, gente? Tá? Até a credibilidade do IBGE, um órgão tão respeitado, o Lula conseguiu jogar na lama. E o aliado aqui do Lula, indicado do Lula, pode ser expulso do cargo a qualquer momento.
Veja a matéria completa, gente. Por que que o Lula ligou o modo desespero? Nem tendo um aliado dele, ele tomando conta do IBGE, o Lula conseguiu se salvar. Vejam só. O IBGE foi construído olhando as melhores experiências que nós tínhamos no Ocidente, que era na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Hoje, com o deslocamento do centro dinâmico do mundo para o Oriente, já não está perceptível, né? As melhores soluções apenas no Ocidente. O Oriente também traz informação. Tivemos a oportunidade, um diálogo com a direção do Instituto Nacional de Estatística da China. Esse falando que o IBGE tem que esquecer o Ocidente e aprender com a China é Márcio Pokman, atual presidente da instituição indicado por Lula. O Ministério Público acabou de pedir seu afastamento, citando o risco à confiabilidade dos dados. É isso, o órgão de estatística mais importante do país está sob suspeita. Isso nunca aconteceu na nossa história. Nos anos 90, por exemplo, tivemos inflação de milhares % ao ano e ninguém desconfiava. O país estava mal, mas a gente sabia. A China, que ele diz ter um sistema de estatísticas muito mais avançado que o brasileiro, é reconhecido por fraudar dados econômicos. No pedido do MP contra ele, o procurador cita que Pokman vem trocando servidores de carreira por novatos. No mês passado, por exemplo, ele exonerou Rebeca Palles, servidora desde 2002 e responsável pelo cálculo do PIB. Pelo menos 3 técnicos do IBGE pediram demissão em solidariedade. Em janeiro de 25, 136 diretores assinaram uma carta contra Pokman. Só naquele mês, 4 entregaram seus cargos. Assim como o procurador que pediu a demissão de Pokman, os servidores denunciaram a criação de um IBGE paralelo, o IBGE+, com viés político. Quem conhece Pokman não esperava outra coisa. Ele comandou o IPEA entre 2007 e 2012 nos governos Lula e Dilma e as acusações foram as mesmas. Estamos falando de alguém que diz que o empreendedorismo é um modelo atrasado, excludente, que o agronegócio é um obstáculo ao desenvolvimento do Brasil e que escreveu um livro dizendo que a classe média é manipulada pelo capitalismo. O que esperar de alguém que roda o mundo todo orgulhoso, mostrando seu mapa mundi de ponta cabeça? Se Lula não quisesse desconfiança, já tinha trocado. Não troca porque apoia a lambança. Compartilha esse vídeo. Gente, se o Lula, porque ele tá sofrendo, o Pokman, gente, ele tá sofrendo acusações gravíssimas, tá? O Ministério Público, TCU, estão pedindo afastamento, quer que ele seja afastado do cargo, porque perdeu totalmente a credibilidade. Tá acontecendo uma debandada de servidores do órgão porque perdeu a credibilidade, gente, tá? E o Lula, vocês acham que vai fazer alguma coisa? Claro que não. Afinal de contas, o cara tá fazendo o trabalho bonitinho, certinho pro Lula, né, gente? Tá divulgando dados aí que, gente do céu, até um cachorro da rua colocaria em xeque, em dúvida, né, a idoneidade, a veracidade dos dados, e assim, o cara continua lá. Ou seja, o Lula tá preocupado em vencer a eleição? Acho que não, porque o primeiro passo que ele faria, se todo mundo tá colocando em xeque, dúvida, a idoneidade, né, a credibilidade desse aliado que eu coloquei lá no órgão, eu vou trocar para tentar melhorar, mas não, o Lula tá se lixando, gente, tá? Esse é o ponto. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Agora é notícia de desespero de Lula. Quest dá banho de água fria em Lula sobre potencial eleitoral do imposto de renda. O Lula, gente, ele estava se agarrando a uma tábua de salvação. O que acontece? Isso aqui é desespero, gente. O Lula achou o seguinte: a gente está aí, né? A gente está estagnado nas pesquisas, o Flávio colou. Beleza, agora coloca aí, gente, tá? O imposto de renda. Isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, porque aí, após esse anúncio, eu vou subir, decolar. Mas o que é que aconteceu? Nada. Para desespero do Lula, mesmo anunciando o início da isenção do imposto de renda, o Lula simplesmente estagnou. Só que o grande problema para o Lula é que o Flávio vem numa ascensão avassaladora. Então, mais uma tentativa do Lula foi frustrada. Foi um grande tiro no pé. Não ajudou em nada o imposto de renda do Lula. E agora, gente, tá a grande jurista Walter Mairovitch descendo a lenha no PGR Paulo Gonet, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, sem dó e nem piedade. Hoje ele amanheceu muito inspirado. Partiu para cima do Moraes, Toffoli e Gonet. Vocês vão ver, vejam só. O que o Senado faz quando um procurador-geral da República se omite? Quando um procurador não argui uma suspeição de um Toffoli? Quando um procurador não pede para investigar criminalmente o caso Alexandre de Moraes? Quando o Senado precisa correr atrás de uma CPI? O que se faz com esse procurador? Pela Constituição, atenção,
Artigo 52, inciso 11, se dá um cartão vermelho, se interrompe o mandato. E está escrito na Constituição, com todas as letras, que esse mandato que se outorga ao Gonê pode ser interrompido no seu curso. Então, os senadores deverão analisar toda essa conduta omissiva do Gonê, essa conduta onde a procuradoria, ao invés de independência, o que ela faz? Ela gruda nos ministros. Será que nós estamos vendo um Gonê agora grudado nas togas, sem independência, sem voz? Ele já foi passado para trás, já tomou, numa linguagem futebolística, ludopédica, já tomou bola nas costas. Em sessão secreta, e volto a ela, decidiu-se que não havia impedimento nem suspeição do Toffoli. Decidiu-se isso. O Fachin estava lá e decidiu e assinou a nota. Então, decidiu-se assim. Mas o procurador, o Gonê, não arguiu nada. Ninguém arguiu nada. O que se arguiu, o Gonê veio apreciar logo depois e o pedido estava prejudicado. Existe uma regra latina, que é um princípio, virou princípio processual, dormientibus non succurrit ius, o direito não socorre aos que dormem. Ora, o Gonê dormiu nessa de impedimento e suspeição. Parece que ele está grudado às togas supremas e tem deixado de lado a sua beca, a sua toga. Gente, né? Jurista Walter Mairovitch detonando os ministros do STF, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, e sobrou até para o Dias Toffoli, né? Me lembra que é daquela frase daquele jurista, né? O Paulo Gonê, o inútil do Paulo Gonê, gente, tá? Porque é assim que remete, né? Quando você vê tudo isso acontecendo e um PGR omisso que não faz absolutamente nada, pra gente é um inútil, né, gente, tá? Como disse o jurista doutor André Marcília. Vem mais bomba, gente. Bomba, bomba, bomba. Os intocáveis atacam novamente. Ninguém pode criticar, não pode denunciar, não pode. Os integrantes da Suprema Corte e ministros do STF são intocáveis. Quer a prova do que eu estou dizendo? Vejam só. Censura não tem ombro, né? Moraes determina busca e apreensão na casa de jornalista que denunciou Flávio Dino, gente, tá? É isso que acabou de acontecer. O que mais me chamou atenção nesse vídeo foi o desespero aqui, ó, do jornalista da CNN. Afinal de contas, Alexandre de Moraes está partindo para cima de um jornalista. E esse que está aqui, ó, é jornalista. Vejam o desespero do jornalista ao descobrir que agora o ministro Moraes está partindo para cima dos jornalistas. Aqueles mesmos jornalistas que, ó, batiam palma pro Moraes, agora, ó, ligou o modo desespero. Vejam só. Mas um jornalista amanhecer com a Polícia Federal na porta da sua casa porque publicou uma reportagem é um precedente grave que a gente vai acompanhar, não é a primeira vez, mas vamos lembrar, por exemplo, lá no início do inquérito das fake news, causou muita polêmica a decisão do ministro Alexandre de Moraes de derrubar uma reportagem da revista Cruzoé que mencionava Dias Toffoli, mas aquilo já gerou polêmica porque foi a derrubada de uma matéria. Imagina que a gente está falando agora de um passo além. Houve busca e apreensão e, portanto, uma operação policial contra um jornalista que fez uma denúncia contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se a denúncia é correta, se não é, isso tem que ser investigado. Mas, a princípio, não é dessa forma que o Estado brasileiro deve agir em relação a reportagens, em relação à atividade jornalística, porque sim, é um blog de um jornalista conhecido em seu estado. Não estamos falando de, por exemplo, inquérito das fake news, de ataque à democracia, ataque às instituições. É uma reportagem sobre o uso de carro oficial. Pode Dino ter usado, pode não ter usado, pode esse uso inclusive ser regular, porque ele é um ministro supremo, está no estado, o Tribunal de Justiça pode fornecer de fato uma estrutura para um ministro supremo, é uma parceria institucional que existe, mas daí a determinar busca e apreensão e uma operação contra jornalista na atividade da sua profissão pode sim representar um precedente perigoso, Uribe Tainá. Pesos e duas medidas. Nesse caso, é um exemplo de dois pesos e duas medidas. Existe no Código Penal
o crime de calúnia e difamação. Se você não gostou de uma reportagem, se te caluniou, você processa e pede direitos autorais e publica no mesmo espaço algum tipo de manifestação. Agora, o Supremo Tribunal Federal se envolver em uma denúncia de carro oficial no Maranhão, a Polícia Federal, que devia estar investigando muito mais coisa nesse país, está investigando jornalista por uma denúncia local. Isso mostra que o Supremo Tribunal Federal tem mais trabalho para fazer do que ficar indo em cima desse jornalista. Se houve essa denúncia, o ministro Flávio Dino processa calúnia e difamação e não faz perseguição a jornalista. O jornalismo é um dos pilares da sociedade democrática. O jornalismo é um dos pilares da democracia, mas depende de quem o judiciário está perseguindo, né? Porque na época do Bolsonaro vocês ficaram, batia palma, aplaudiam, né? Agora o chumbo grosso tá vindo pra cima de vocês, aí a água bateu na bundinha, agora não, isso não pode. Enquanto o judiciário tava perseguindo jornalistas de direita, né? O Rodrigo Constantino, dentre outros vários jornalistas, né? Não, tá tudo bonito. Não, se o STF tá ferrando e lascando com jornalistas de direita, né, apoiadores do Bolsonaro, aliados do Bolsonaro, pode ir pra cima. Mas agora quando tá vindo pra cima deles, aí não, parou lá. Isso não pode. Então, assim, gente, nitidamente essa matéria mostra desespero nos jornalistas, que antes batiam palma para as decisões do Moraes, do Flávio Dino, de outros ministros que avançavam para cima de apoiadores do Bolsonaro, de jornalistas apoiadores do Bolsonaro, mas agora, como foi para cima deles, não pode. Isso não pode acontecer. Oh, meu Deus do céu, gente, tá? Quem diria, né? Eu falo pra vocês, gente, que o mundo não gira, o mundo, ele capota. Então tá aí, gente, tá? Os jornalistas de esquerda da CNN furiosos, revoltados com a perseguição do ministro Alexandre de Moraes contra jornalista. Gente, tá? Quem diria, né? Pra isso que a gente paga a internet. O mundo não gira, ele capota, como o mundo dá reviravoltas, né? Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Tem mais informação para vocês daqui a pouco, gente, tá? Uma tragédia sobre o Lula e o clima de funeral dentro do Palácio do Planalto. Clima de desespero na esquerda. Mas antes, vamos falar de uma grande autoridade política que precisou ser internada, inclusive passou por cirurgia, procedimento cirúrgico. Tarcísio passa por procedimento médico em hospital de São Paulo, gente, tá? O nosso queridíssimo Tarcísio de Freitas precisou ser hospitalizado para fazer um procedimento cirúrgico. O governador Tarcísio de Freitas, republicanos, foi submetido a uma infiltração para tratar de uma artrose no joelho. O procedimento foi realizado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, no último domingo. Segundo nota publicada pelo governo estadual, o procedimento transcorreu sem intercorrência, com boa tolerância e evolução imediata satisfatória. O governador seguirá em acompanhamento médico e fisioterápico com reavaliação clínica periódica da avaliação do quadro, diz o comunicado. Então, além de fazer o procedimento, ele vai ter que passar por avaliação periódica para ver se tá tudo certinho. Gente, isso aqui vai continuar no governo do estado de São Paulo. Tem que cuidar muito bem do nosso querido, grande aliado aí, né, da direita, o Tarcísio de Freitas. Então tá aí, gente, tá? Tarcísio de Freitas hospitalizado para passar por procedimento cirúrgico. E agora, tragédia sobre Lula, gente, é o que mais sai na imprensa, né? A todo instante. Empate de Lula e Flávio na Quest deixa o Planalto contrariado. Gente, a informação que a gente tem é que o clima é de funeral, é de velório. Tá uma tristeza no Palácio do Planalto, porque toda pesquisa que sai, o Lula acabou, gente. O Lula está sendo descartado da política. Então tá aqui, ministros do Palácio do Planalto, né? Os ministros do Lula, aquele bando de inúteis, né? Reagiram com espanto ao resultado da pesquisa Genial Quest de março sobre a disputa presidencial 2026, divulgada na tarde da última quarta-feira. No levantamento, Lula oscilou negativamente para 41%,
empatando numericamente com o senador Flávio Bolsonaro, que subiu 2 pontos, atingindo aos mesmo 41%. Isso, gente, por que o governo Lula, que o Lula ligou o modo desespero? As conversas que tem ali nos bastidores, dentre ali os ministros do Lula, dos inúteis ministros do Lula, é que o Flávio Bolsonaro nem começou a fazer campanha. Esse aqui é o desespero. Imaginem quando o Flávio Bolsonaro for com tudo para dentro dessa campanha. Realmente fazer campanha de verdade, porque até agora ele não tá, gente, tá? De César que é de César, diga-se de passagem, o Flávio Bolsonaro ainda nem começou a fazer campanha. E o Lula cai igual uma jaca podre e o Flávio sobe. Sem nenhum esforço, Flávio Bolsonaro passando o Lula da Silva. É assim, gente. Tem motivo para estar desesperado ou não tem? Tá aí. Mais uma pesquisa que joga um balde de água fria nas intenções do Lula em se perpetuar no poder. O jornalista Paulo Capelli acabou de ter acesso à informação de que o ministro Alexandre de Moraes está desesperado com o avanço, né, da aplicação novamente da Lei Global Magnitsky, a tão temida Lei Magnitsky, pode ser aplicada contra Alexandre de Moraes novamente. Inclusive, tem a ver com a visita do Darren Beach para o Bolsonaro aqui. Vocês vão entender absolutamente tudo, gente. O desespero tomou conta do Moraes com a volta da Lei Magnitsky. Vejam só. O Alexandre de Moraes pediu ao Ministério das Relações Exteriores que apresente informações sobre a agenda diplomática de Darren Beattie, que é assessor sênior do governo Donald Trump, para políticas relacionadas ao Brasil. Moraes autorizou a visita dele a Bolsonaro. E eu lembro aqui que é um americano crítico do governo brasileiro. A matéria está no telão. Pode colocar a gente, produção, para a gente olhar aqui para o telão mesmo, para a matéria. O Moraes pede informações sobre visita de assessor de Trump a Bolsonaro. Então, Alexandre de Moraes quer saber por que esse assessor de Donald Trump quer visitar Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro foi quem pediu essa autorização para Alexandre de Moraes. Ou seja, a defesa de Jair Bolsonaro falou: olha, ministro, a gente quer que esse assessor de Donald Trump possa visitar Jair Bolsonaro na Papudinha. Agora, aí é que fica a pergunta: qual é o motivo dessa visita? Bom, Moraes autorizou essa visita, em um primeiro momento. Aí eu fico imaginando, né? Moraes autoriza, aí sai a notícia da Magnitsky, aí ele fala: peraí, pô, eu tô autorizando a visita de um integrante da Casa Branca de Washington para Moraes, aí é para discutir a Magnitsky, que vai me afetar, enfim, né? Então, é plenamente plausível que Moraes tenha esse raciocínio, né? De que o que vai ser conversado ali no primeiro momento é quando não havia uma expectativa de retorno de Magnitsky e tal, a autorização estava ali de boa, mas depois que essa possibilidade começa a ser discutida, que chega ao gabinete dele, porque as coisas chegam ao gabinete do ministro Alexandre, que é muito bem informado, e aí ele quer saber melhor os assuntos a serem tratados. Agora, isso daí também não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque os Estados Unidos podem informar oficialmente que a visita vai tratar do assunto A e chegar lá e eles falarem do assunto Z. Claro. Né? Então, assim, é uma questão de formalidade que o Moraes está fazendo, mas que tende a ser pouco eficiente. Seria mais eficiente se houvesse uma gravação, digamos assim, se ele pedisse que a conversa fosse gravada, mas isso não deve ocorrer, reforço aqui, é só uma hipótese, porque nenhuma visita a Bolsonaro tem sido gravada, pelo menos até onde a gente saiba. Então, agora que vai um integrante dos Estados Unidos, Moraes, mudar o procedimento, enfim, ficaria estranho, ainda mais tendo em vista que ele não quer acirrar as tensões com os Estados Unidos, pelo contrário, ele quer continuar livre da Magnitsky e quer que a relação seja pacífica entre Brasil e Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos até emitiram uma justificativa oficial, e eu cheguei a ler, até aqui no próprio Metrópolis, a caminho aqui da redação, tem uma justificativa oficial que é bastante curtinha. Mas é interessante um representante do governo dos Estados Unidos querer visitar, e também Jair Bolsonaro querer esse tipo de visita. Achei. Estados Unidos revela a missão do assessor de Trump que visitará Bolsonaro. A visita do assessor de Donald Trump para políticas relacionadas a assuntos brasileiros, Darren Beattie, ao Brasil, terá como foco a promoção dos interesses dos Estados Unidos. A vinda do diplomata ao país, que deve incluir o encontro com Bolsonaro na Papudinha, foi confirmada ao Metrópolis pela chancelaria norte-americana, e aí vem a posição dos Estados Unidos. O conselheiro sênior para políticas sobre o Brasil e alto funcionário do Departamento de Educação e Assuntos Culturais,
Darren Beattie, viajará em breve ao Brasil para promover a agenda de política externa América Primeiro, o famoso America First, de Donald Trump. América Primeiro. Prossegue aqui a nota. Disse o Departamento de Estado dos Estados Unidos ao ser questionado sobre os objetivos. Ou seja, é uma justificativa bastante genérica, né? Promover os interesses do America First. Justamente aquilo que a gente disse que os Estados Unidos podem fazer, né, ao enviar uma justificativa para o ministro Alexandre de Moraes. Pode dizer oficialmente, olha, nosso funcionário dos Estados Unidos, aqui de Washington, está indo ao Brasil porque tem a agenda do America First e gostaria de conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que comandou o Brasil por 4 anos, para saber como aplicar essa agenda da melhor forma. E aí, entre 4 paredes, o integrante de Washington e Bolsonaro conversam o que quiserem. Mas que é suspeito né? Em plena pré-campanha eleitoral, um membro do governo dos Estados Unidos vem visitar Jair Bolsonaro, é minimamente suspeito. E quando a gente fala de America First, a gente fala de um governo de direita, e a gente sabe sim que os governos de direita, principalmente Donald Trump, mesmo Donald Trump sendo ali uma pessoa que muda a casaca visando seus interesses... Os interesses econômicos dos Estados Unidos, né? A questão das terras raras é para produzir material para a indústria bélica dos Estados Unidos. Ou seja, é o capitalismo. Ninguém é melhor do que Trump para ter um raciocínio capitalista. Mas isso não quer dizer que a visão ideológica e política dele tenha mudado. Ele continua de direita e tem aquela ideologia de querer uma América ainda toda de direita. Brasil agora tem eleições. Isso ainda está na mira. Capelli, te agradeço demais por esse tempo aqui conosco. Gente, Brasil entra na mira de Donald Trump. Donald Trump envia um braço direito dele, um grande aliado, Darren Beattie, para vir ao Brasil tratar de assuntos American First, bem genérico mesmo, né, gente, tá? E o grande medo do Alexandre de Moraes é exatamente esse que foi exposto aqui pelo Paulo Capelli, a jornalista. Ele vai lá, publica uma nota, diz, olha, não, a gente vai tratar de assuntos relacionados a American First. O grande problema, pro desespero de Alexandre de Moraes, vai ser assunto American First, aí chega lá dentro, né, na visita do Bolsonaro, chega lá, a conversa é outra, né? Por exemplo, Lei Magnitsky Global contra Alexandre de Moraes. Por exemplo, censura na internet aqui, que aconteceu no último pleito eleitoral, né, que decisões do TSE capitaneado pelo Alexandre de Moraes prejudicou muito a candidatura do Bolsonaro. O Bolsonaro pode expor tudo isso para o Darren Beattie, ele leva isso para Donald Trump e o Trump vai lá, numa coletiva de imprensa, diz que está apoiando o candidato de direita Flávio Bolsonaro, e isso, pelo Lula, é considerado como uma interferência de Trump na eleição do Brasil, gente, tá? Lembrando que o próprio Lula fez isso. Quando Trump estava lá concorrendo com a Kamala Harris, numa entrevista aqui no Brasil, a gente pode interpretar que o Lula também interferiu na eleição, tentou interferir na eleição dos Estados Unidos, porque aqui ele disse que apoiava a Kamala Harris. Quem não se lembra disso? Então, o Trump, em tese, estaria só dando o troco contra Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o desespero tomou conta. Alexandre de Moraes autorizou ontem a visita, né, do Darren Beattie ao Bolsonaro e hoje explodiu a bomba de que o governo Trump pode reativar a Lei Magnitsky no lombo de Alexandre de Moraes. Agora ele ligou o modo desespero, quer saber tudo, a agenda, né? Quer saber tudo que ele vai fazer aqui no Brasil. Isso para mim tem um nome, gente, tá? Desespero. Gente, Alexandre de Moraes ligou o modo desespero. Quem deve estar ligando o modo desespero também deve ser os ministros do STF, gente, porque acabou de sair uma nova pesquisa e o nome do STF definitivamente foi jogado na lata do lixo por causa dos escândalos, né, de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli junto a Daniel Porcaro, o escândalo do caso Márcia. Nova pesquisa caiu como uma bomba no STF. Vejam só. Gente, a CNN, ela trouxe uma pesquisa que fala o seguinte: a quem se associa o escândalo do Banco Master? Uma pesquisa. Aí veio assim, ó, ao Supremo Tribunal Federal, aí tem 35%. Ao governo federal, 21,3%. Ao Congresso Nacional, 17,9%. Mas aqui, ó, o pulo do gato. A todas as anteriores, 25,8%. Então, peraí, isso significa que
o número de pessoas que atribuem ao Supremo o escândalo do Banco Master não é 35%, é 35% mais 25,8%. Ou seja, 60,8%. Essa é uma maioria gigantesca da população, minha gente. E aí ao governo federal 21 mais 35, ao Congresso 17 mais 35, ok, mas o Supremo está na pole position, assim, de lavada. E aí a gente vê a Malu Gaspar falando o seguinte, estão dizendo, os ministros do Supremo estão reclamando que estão tentando acabar com a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, estão atacando o Supremo. Epa, peraí. Ela mesma lembrou que o ministro Fachin, ao assumir a presidência do Supremo, disse o seguinte, o Supremo precisa se autoconter. Se a gente não se autocontiver, outros poderes, outros elementos, agentes externos irão nos conter. É isso que está acontecendo. Onde é que vocês estão tentando se conter? Onde é que vocês estão controlando os abusos de vocês mesmos, praticados por vários ministros? Pelo contrário, a gente vê ministro tentando a todo custo salvar, defender, justificar os outros que estão visivelmente, a olhos nus, cometendo crimes. Então, tá aqui. Não adianta querer esconder os fatos. A população está olhando, está enxergando e está falando. Supremo, tá feio para vocês. E não depende da gente fazer nada para ficar feio. São vocês mesmos que estão fazendo. Principalmente no que tange ao ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, né, gente? Porque há um burburinho ali nos bastidores, né, do judiciário, que todo esse lamaçal em que se atolou o STF, basicamente a culpa é de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que foram dragados aí para esse escândalo do caso Master, gente, tá? O trem, como diz o ditado aqui em Minas Gerais, o trem tá feio para os ministros do STF.